alegria, telespectadores, por estarmos com vocês mais uma vez no programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. E continuando o nosso tema, Copa do Mundo, Impactos e Legados, que é alguma coisa tão importante, professora, que nós resolvemos fazer 2 programas sobre esse tema. E hoje nós estamos agora entrevistando a professora Tânia de Azevedo. A professora Tânia de Azevedo ministra há 20 anos Educação Física na UF. Foi professora de Educação Física na Rede Estadual de Ensino de 5ª até 8ª série. É formada também em jornalismo pela UF, licenciatura em Educação Física pela UERJ, mestrado em Educação na UF, doutorado em Educação pela USP e trabalha com estudo de gêneros relacionado à atividade física e esportiva. E gostaríamos que a senhora falasse um pouco do início do seu trabalho na nossa universidade. Aqui na UF, né? Não, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite de estar aqui, poder estar com vocês, né, e poder trocar ideias, né, e conhecimentos. Eu entrei na UF, depois de trabalhar na rede estadual, em 93. Foi o primeiro concurso que, nos moldes que tem hoje, né, com prova de título, prova escrita, né, e prova didática, né. Então, eu entrei em outubro de 93 e fiz concurso para um departamento que se chamava, até bem pouco tempo, curricular, onde os alunos de toda a universidade se matriculam numa disciplina, né, e formam a turma. Por exemplo, eu dou yoga, eu dou corpo, corporeidade e escultura de paz, que é uma disciplina teórica e prática que eu criei baseada na Unipaz, Universidade da Paz, que eu fiz um curso de especialização lá recentemente, né? Então, é muito interessante, é muito rico esse trabalho, porque a gente tem um aluno da engenharia, da letras, da comunicação, junta e faz as turmas de vôlei, basquete, né, handball. E então é muito gratificante a troca de conhecimento, né? Que o professor não só ensina, né? A gente se desenvolve a partir das relações sociais, né? Aí, né, o Santo Paulo Freire, né? Ninguém educa ninguém, nós educamos nas relações, né? Nós nos educamos em comunhão. Agora, eu estou preocupada com esse setor, né? Eu não posso deixar de dizer isso, porque ele foi fundado em 1975, porque a ditadura exigia que, o governo da época militar, né, exigia que houvesse educação física. Então, teve que ser fundado esse departamento de educação física e foi fundado em 75. Se eu não me engano, até foi o professor Fredo Faria Júnior, que já foi professor aqui na educação também, na educação física, que formou esse departamento. E só em 2007 é que foi criada a licenciatura em Educação Física, né? E só que todas as vagas do nosso setor, da curricular, que é mais antigo, porque estava faltando professor na licenciatura, né? E também porque o número de horas de disciplinas é muito alto. Então, lá uns 7 vagas do nosso setor foi para a licenciatura e não está havendo reposição, né? Então, eu espero que a maioria dos colegas entendam que é importante, a importância da atividade física para esse aluno que fica não sei quantas horas lá estudando medicina, engenharia, filosofia, né? Enfim. E eu não sei se eu estou me estendendo muito. Nós estamos vendo, professora, que a senhora é uma educadora, o seu cuidado em termos assim, de querer o melhor para os seus alunos. E como educadora, como a senhora pensa na educação física e no esporte em geral, em termos? Pois em relação a esses alunos da universidade, né, super importante, porque eles às vezes trabalham e estudam, né, ficam muito tempo sentados, como a maioria, né, de nós, né? Então, quer dizer, a atividade física diminuindo o risco de diabetes,
diminuindo o risco de doenças cardiovasculares, regularizando a pressão, que são os problemas mais graves que nós temos de saúde no Brasil e nos países envolvidos, são exatamente esses, né? Problemas cardiopatias, diabetes e pressão alta. E a atividade regular e moderada, né, sem exagero, ela combate, junto com outros fatores, lógico, mas é essencial que a gente faça atividade física. Então, eu acho assim, importantíssimo atividade física na vida do cidadão comum, né? Não precisa ser atleta. Você pode fazer 2 vezes na semana regularmente, já é 1 milhão de vezes melhor do que ser sedentário, por exemplo. Né? Professora, muito obrigada por essas instruções para a nossa própria saúde. Mas nós sabemos que a senhora tem, sim, vários estudos, que é especialista em gênero. A senhora poderia falar um pouco sobre as suas teses dentro desse tema? Bom, a tese de mestrado se intitula A Mulher e a Atividade Desportiva, Preconceitos e Estereótipos, análise de periódicos especializados em educação física, de 1932 a 1987. Eu pesquisei vários periódicos, por exemplo, a revista da Gama Filho, revista do MEC, nesse período, e uns 11 periódicos. Então, estava explícito ali os preconceitos contra a prática esportiva da mulher, né? Por exemplo, a mulher deve desenvolver a beleza, a graça, a flexibilidade, o homem deve desenvolver a força física, né? Quando a gente sabe que o conceito de aptidão física, para você ter aptidão física, você precisa ter resistência aeróbia, que é você poder caminhar uma grande extensão, né? Com uma troca de oxigênio boa, né, oxigenando o seu organismo, força e flexibilidade. Então, por exemplo, nós mulheres brasileiras quase nos desenvolvemos força, né, os treinamentos de força. Já os homens tinham dificuldade de ir para trabalhos que desenvolvem mais flexibilidade, né? Isso a gente vê, por exemplo, as lutas, né? Aqui na UF mesmo, eu tenho uma pesquisa que começou em 2009, chamada Cada um no seu quadrado, gênero e a escolha de atividades físicas na UF, né? Então, o que a gente vê ali? Que em judô, futebol, de campo, basquete, tem muito mais alunos do sexo masculino matriculados, né, do sexo masculino, do que feminino. Já em yoga, alongamento, são disciplinas que atraem mais o sexo feminino. E interessante que esses alunos que vão, porque eu também dei basquete, né, agora só está com uma tabela lá, tomara que bote logo a outra, porque a gente não está podendo ter aula de basquete, né? Então, por exemplo, eu dava basquete, tinha muito mais alunos do sexo masculino, né? E esses alunos, a gente fez um levantamento, eles são de curso tidos como mais de gênero masculino, que é computação, engenharias, né? Mecânica e de petróleo. E nos cursos considerados mais de gênero feminino, tem muito mais alunos do serviço social, de pedagogia, que, por exemplo, o yoga, né? Dos 30 alunos, 25 são meninas, né? E oriundas de cursos tidos como femininos, né? Que isso é uma coisa muito interessante. E a gente trabalha, né, para desconstruir essas fronteiras de gênero, né? Essa disciplina, por exemplo, hidroginástica está sendo oferecida. Por que só as meninas vão, né? Eu estava lá perto de um dia na matrícula e um aluno se matriculou em hidroginástica. E os outros, eles acham que eram da engenharia, os outros encarnando, vai fazer hidroginástica, né, e tal. Ele, eu vou, tá cheio de menina, né? Quer dizer, ele teve que se justificar por que ele escolheu aquela disciplina. Se ela está ali oferecida para todo mundo, por quê? São as barreiras invisíveis que vão moldando os nossos comportamentos, né? Eu não sei se eu respondi ou se eu fugi. Mas se a senhora quiser continuar mais sobre esse assunto, né?
como especialista em gênero, né, a senhora está falando sobre isso. Então, essa tese... Né, feminino, esse preconceito que se tem. Então, nesses periódicos, né, voltando à tese, que foi orientada pelo professor Dr. Freire Faria Júnior, por exemplo, na época não se dava handball para as meninas porque bolada no seio podia dar câncer. Alguém já deve ter ouvido isso, né? Aí você foi lá na medicina esportiva, não existe isso. A chance de um traumatismo virar câncer pode ser em qualquer parte do corpo e é muito difícil, é raríssimo. Então não tem por que você impedir a prática esportiva, seja ela qual for, de qual sexo for, por causa disso. Mas se limitava na época, não se dava nem handball, fará futebol. Né? Também outras coisas, dizendo que a musculatura da mulher é diferente, aí você vai na medicina esportiva, não tem nada a ver. Né? Muitos preconceitos. Agora, já a tese de doutorado lá da Universidade de São Paulo, eu já estudei a influência dos brinquedos, das brincadeiras nas unidades de educação infantil, como eram restritas. Eles mesmos, na hora do recreio, só os meninos jogavam futebol na quadra e batiam nas meninas, expulsavam as meninas do campo. Né? Por que isso? Né? E as meninas os expulsavam da hora da brincadeira da panelinha e de comidinha e de boneca. Um que entrou de uma outra turma, elas expulsaram. Era como se eles não fossem para estar ali. Né? Então, o que eu observei? Que as meninas consideram, eles em geral, consideram a força física, por exemplo, um atributo masculino. E o cuidar, né, que é o que se desenvolve com brincadeiras de panelinha e de boneca, os meninos não se desenvolvem nesse aspecto. Né? Que eu acho que o ser humano ele é inteiro. Né? Se a gente tem o hemisfério direito e esquerdo, é para desenvolver os dois cerebrais, é para desenvolver os dois. Duas partes, né? Senão a gente não teria dois hemisférios, direito e esquerdo. Né? Nós estamos terminando esse primeiro bloco e aprendemos tanta coisa sobre educação física e saúde, educação física e os preconceitos que sofrem as mulheres, né? Mas continue conosco, telespectadores, para saber mais sobre o tema Copa do Mundo, impactos e legados no segundo bloco, que se iniciará dentro de pouquíssimos instantes. Neste segundo bloco do programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, continuaremos a focalizar o importante tema Copa do Mundo, impactos e legados, entrevistando a professora Tânia de Azevedo, do nosso Instituto de Educação Física. E nós terminamos o nosso primeiro bloco, a professora falando sobre a sua tese de doutorado. Eu acho que ela tem muita coisa ainda para falar sobre esse assunto. Se a senhora quiser, alguma coisa pode continuar. Uma coisa interessante existe uma pesquisadora chamada Nicole Mosconi, ela faz trabalhos lá na França sobre a questão de gênero nos vários graus de ensino, principalmente no primeiro segmento do primeiro grau e alguma coisa no segundo grau. E aí o que ela coloca é o seguinte: uma das causas de haver poucas mulheres cientistas de alto nível na França, ela acha que o próprio sistema escolar já empurra as meninas para determinado campo e os meninos para outro, né?
Então, mesmo no ensino, se você pegar o ensino técnico aqui no Brasil, as professoras estão na área de humanas e os professores nas áreas mais técnicas mesmo, técnicos de geladeira, de televisão, de refrigeração. Já as moças estão na parte de técnica de enfermagem, técnico pedagógico, né, para as de humanas, né? Então, lá na França, elas gravaram horas e horas de aulas, então viram que os professores constataram, né, dão muito mais atenção às perguntas dos meninos e deixam as meninas meio de lado, né? E isso independe do sexo do professor, uma coisa interessante. E também, uma outra coisa que eu ia falar sobre isso, é sobre o próprio gênero das disciplinas, né? Então, as disciplinas técnicas ou que com ênfase em matemática, aí mesmo é que o professor não dá atenção às meninas. E quando elas conseguem nota boa, uma nota boa nessas disciplinas, eles falam, que bom, você se esforçou para a menina. E para o menino parece natural, como se já nascesse predisposto a se dar bem na área tecnológica e matemática, né? Então, ela fez um estudo muito apurado e ela diz que uma das causas dessas alunas não estarem nessa posição de cientistas, né, de elite, por conta do próprio sistema escolar, né? Então, nessa tese de doutorado que eu fiz, eu detectei que já na pré-escola, nas unidades de educação infantil, como os professores não veem gênero, não se preocupam com isso, ou às vezes não querem trabalhar, porque, por exemplo, se os meninos forem brincar de boneca, o pai do aluno já pode achar ruim, né? Então, elas falaram que é difícil trabalhar gênero, né? Eu pesquisei uma escola aqui de Niterói, né? E o que foi observado foi isso, uma grande segregação, né? Nas brincadeiras foi o foco, foram os brinquedos e as brincadeiras, porque nessa faixa etária de 0 a 6 anos, é por aí que a criança vai aprendendo, né? Os valores, os comportamentos, as atitudes do seu meio, né? Então, ratificando a minha posição de que as meninas devem brincar de tudo, né? Se pendurar em árvore, jogar futebol, jogar isso, para desenvolver a coordenação motora, para desenvolver a força muscular, para estimular o cérebro, né? Que a atividade física, a gente aumenta as sinapses nervosas, né? Isso também é uma coisa importante, né? Em qualquer faixa etária, a gente se exercitar por isso também, né? O que a professora está falando, eu constato assim na minha família. É que realmente a gente vê que determinadas coisas só dá. O menino não pode pegar a boneca e a menina não pode pegar a bola, né? Quer dizer, infelizmente nós temos isso. Agora, professora, em termos assim do nosso futebol, como a senhora vê a torcida brasileira contra os problemas de violência, de homofobia, de racismo, enfim, essas coisas que nós gostaríamos assim de não ver no nosso futebol? Pois é, uma das questões que mais preocupa, né, as pessoas desse campo é a questão da violência, mas não é só aqui no Brasil, né? Agora mesmo na Suíça assassinaram um rapaz que era contra a homofobia no futebol, né? Como é que a gente diz? Os punks, né? Antigamente chamava punk, né? Então eu acho que isso é uma coisa irracional, né? Uma coisa que é para você se divertir, você curtir com os amigos e acabar numa coisa assim de violência, né? Eu acho isso péssimo, mas isso existe, né? Como existe em outros setores, né? Mas acho que o futebol é o que agrega mais valores masculinos, né? De competição, de machismo, né? Parece que o futebol, esse sistema que o futebol está incluído, é que puxa para essas coisas, né? Não é o futebol em si. O futebol em si é muito legal, né? Qualquer jogo, principalmente com caráter lúdico, né? É muito bom para a saúde, até tá ali na convivência, tá com o outro errou, ri, brinca, isso tudo faz muito bem à saúde, além daqueles outros fatores que eu já falei
em relação à saúde mesmo, diretamente, né? Isso aí é uma coisa que eu não sei quem vai resolver, porque diz que o estádio tem que ter a polícia dela, se bota a polícia militar, será que isso vai piorar, né? Em termos de violência? É uma questão realmente que não tem uma posição final, né, sobre isso. Precisa ser estudado, né? Pensado. E nós vamos está na porta, né? A Copa do Mundo. E como a senhora vê assim os legados e os impactos da Copa do Mundo para o nosso país? Então, sempre tem as coisas, vamos dizer assim, chatas, né? Que são, por exemplo, desapropriação, que depois não cumpriu, não deu a outra casa no lugar que cumpriu. Isso, né? O professor Miguel estava falando sobre um estádio lá no Amazonas, que primeira chuva que deu, alagou tudo por dentro, por fora. Quer dizer, foi feito, vamos dizer assim, a toque de caixa, né? O outro estádio desmoronou, isso tudo não podia ter, né? Essa correria, essa afobação por causa de prazo, né? Isso é lamentável. Agora, se esses estádios forem aproveitados para depois ter projetos com crianças, com idosos, né? Com a população, né? Dando atividade física, né? Seria maravilhoso, né? Seria abrir mais polos, né? E abrir projetos também para as meninas, né? Porque a gente vê na televisão as crianças de tal lugar estão fazendo, aí só tem meninos jogando. Na hora de tirar a foto, aí aparecem as meninas que estavam na arquibancada, não sei, aparecem, né? Então, às vezes, você faz um projeto para crianças, mas como é esporte, vão meninos, preenchem as vagas e os meninos ficam de fora, né? Então, é uma coisa que tem que ser vista também. O que a senhora gostaria mais de falar para nós a respeito de toda a sua experiência em termos profissionais? Então, pegando o gancho da Copa, né, eu creio que se a Copa do Mundo incentivar as pessoas a praticarem esportes, né, ou atividades físicas de maneira regular e moderada, né, se elas se motivarem, isso vai ser o maior ganho da Copa que eu vejo, né? Assim, agora, como confraternização dos países, né? A coisa do lúdico, né? Você se reunir para ver o jogo, torcer, eu acho ótimo. Divertimento, o prazer e horas de lazer fazem parte dos componentes para a gente ter saúde, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Que a gente possa ter horas de lazer, né? Então, por exemplo, saneamento básico, água potável, vem vários fatores, e um deles são as horas de lazer importantes para a saúde, né? Então, nesse aspecto, também acho muito bom que tenha um evento como esse aqui no Brasil, né? E vamos de suas teses, de seus estudos, o que a senhora aconselharia mais a nós, leigos no assunto, aos seus estudantes, enfim, ao ao trabalho que a senhora realiza há tantos anos na Universidade Federal Fluminense, também trabalhou em termos das nossas escolas de 5ª até a 8ª série. Nos aconselha alguma coisa para os nossos jovens? Então, eu acho que a atividade física, seja ela qual for, ela é super importante para a saúde, ela é vital para a saúde, né, se é que a gente pode falar assim. Então, eu gostaria, né, que as pessoas, com essa conversa, pudessem se estimular a praticar exercícios físicos regulares e de maneira moderada, sem exagero, né, para não ter impacto nas articulações, nem na musculatura. E que o esporte, principalmente, inclusive aqui na UF, né, quando a gente faz atividade física, não é só a atividade física, só entre aspas, né, que a atividade física é uma coisa maravilhosa, né? Mas a gente tem a convivência, a gente tem respeito ao outro, respeito às diferenças, né? Ouvir o outro, né? Pela própria atividade física mesmo, você tem o campo do outro, o espaço do outro, né? Onde é o seu espaço, onde é o espaço do outro, né?
ter gratidão porque o seu colega veio para jogar com você, porque se ele não viesse não ia ter jogo, né? Se você vai... Eu joguei basquete aqui pelo Canto do Rio, né? E a pior coisa era a gente chegar para jogar e o time não tinha vindo, a gente ganhava por WO, né? Que falava na época. Era horrível, uma frustração. Então, eu com os meus alunos incentivo a ter gratidão porque os colegas vieram, né? Praticar o basquete, ou o vôlei, né? Ou o yoga mesmo, né? Embora seja individual, a gente precisa da comunhão de todos ali, né? Então, eu só quero agradecer a vocês essa oportunidade, né? De estar aqui, podendo expor as minhas ideias. Espero que sirva, né? Para as pessoas se motivar a praticar uma atividade física regular e moderada. Professora, muito obrigada pela sua presença, esclarecendo sobre o esporte, sobre a atividade física. E nós queremos agradecer a sua presença, professora, e queremos pedir que você, telespectador, esteja conosco nos próximos programas e poderá acessar qualquer um de nossos programas através do site que está na telinha, poderá se comunicar conosco aqui na ASP-UF através de telefonemas, fazendo uma visita até nós. Teremos muito prazer em atender a comunidade. Muito obrigada.